Bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecê-los pela presença aqui nesse diálogo que vamos ter. O que nós trouxemos hoje aqui são os resultados para a estratégia da aplicação aérea no controle de pragas agrícolas. Basicamente, o que nós vamos falar são sobre resultados. Resultados de um trabalho que veio sendo desenvolvido em parceria com o SINDAG e também com um conjunto de universidades do Brasil. E a expectativa hoje aqui não é entrar muito no mérito da matemática, dos modelos, ou mesmo dos processos mais especificamente, mas, fundamentalmente, falar sobre os resultados. Bom dia. Sobre os resultados do que esse trabalho proporcionou. E antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento aos organizadores deste evento, pela gentileza do convite para estarmos aqui com vocês. E certamente também teremos, no decorrer da apresentação, mais próximo ao final, um determinado tempo para que possamos interagir. Gostaria também de ouvir de vocês, e vocês fiquem, por favor, à vontade para fazerem seus comentários. Então, esse trabalho, ele vem como parte do que foi obtido da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento para aplicação aérea de agrotóxicos como uma estratégia de controle de pragas agrícolas. E um ponto muito importante que eu gostaria já de destacar de partida é que até então a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é a minha instituição de origem, ela de certa maneira tinha alguns trabalhos pontuais no segmento, mas eu diria assim, ela não estava totalmente envolvida com uma agenda voltada a um compromisso com essa questão da aplicação aérea. Então, um ponto fundamental de partida nessa interatividade foi exatamente algo novo que aconteceu à medida que o SINDAG buscou se aproximar da Embrapa e numa relação, até então, com o nosso ex-presidente do SINDAG, comandante Júlio Klampf, e naquela oportunidade o presidente da Embrapa, Dr. Silvio Crestana. Quer dizer, houve ali um entendimento para que se de fato viesse a se estabelecer um projeto de pesquisa. E quando se fala em projeto de pesquisa, há toda uma preocupação de se organizar quais são as prioridades. Bom dia, professor. Quais são as prioridades que nós deveríamos trazer para esse projeto, no sentido de buscar soluções para problemas que de fato fossem relevantes para o segmento. Até porque, historicamente, aqui no Brasil, não é a primeira vez que se fez pesquisa nesse segmento. Há uma série de trabalhos de universidades ou de outros institutos, com outros especialistas. Mas a grande questão, que eu acho que foi base da preocupação de partida na organização dessa parceria, foi exatamente trazer de forma mais sistêmica algo que se pudesse trabalhar uma dimensão de inteligência e de pesquisa voltada ao segmento da aviação agrícola, numa visão de se definir estratégias baseadas em conhecimento. Certamente, as pessoas que estão aqui sabem melhor do que eu, há um conjunto de mitos, há um conjunto de achamos que é isso, no entorno desse problema. Além de toda uma questão de pressão ambiental que acabou se acirrando nos últimos anos. Até porque o Brasil, como um país importante no processo de produção de alimentos, começou a ser percebido no mundo. E é muito interessante porque, quando nós olhamos a agenda mundial, o Brasil, na prática, ele vai ocupar hoje no mercado mundial algo que está em torno de 2,5%. Talvez vocês vão se assustar com esse percentual. Você, puxa, mas será que não seria maior essa ocupação da questão agroalimentar? Por incrível que pareça, não. Mas, fundamentalmente, quando nós olhamos os dados da própria ONU sobre os países com maior potencial de construção ou de desenvolvimento de alimentos no mundo, o Brasil é um dos principais países que aparecem nessa agenda de oportunidades. É lógico que quando a gente fala em segurança alimentar, não é o Brasil que vai resolver sozinho o problema do mundo. Mas ele tem uma grande capacidade de colaborar nessa agenda. A grande questão é de que forma e como. Porque, certamente, cada vez mais, a grande questão não é a ampliação de áreas, mas sim o aumento de produtividade e, consequentemente, produção
E aí você precisa de mais conhecimento, mais tecnologia, mais contribuição desse fator exógeno, que é o fator tecnológico, como um elemento diferencial baseado em conhecimento para o processo de produção de alimentos. Então, quer dizer, como é que se organiza, como é que se traz melhor articuladas os indivíduos, as pessoas, as instituições? Então, naquela oportunidade, essas duas instituições, o SINDAG e a Embrapa, certamente também não foi um trabalho feito exclusivamente por elas, mas buscando construir uma rede de parcerias, e aí nessas parcerias apareceu muito fortemente o papel também de colegas pesquisadores das universidades, eu vou comentar sobre isso aqui, no intuito de se construir uma agenda, de se priorizar problemas, e certamente vocês também sabem que quando a gente tem uma figura de um projeto, ele tem um prazo para ser executado, e há uma agenda de entregas, quer dizer, não há uma coisa a perder de vista, mas junto a um projeto se pode discutir uma dimensão de um programa. Então, de uma relação de projeto, isto evoluiu para uma dimensão de um programa. Então, o que eu trago hoje aqui para os senhores e senhoras, na verdade, é um recorte dos principais resultados de um primeiro projeto que foi por aí elaborado, certamente olhando prioridades, nós vamos comentar sobre elas, e a partir daí, frente ao que já veio acontecendo, se caminhou para uma segunda ação mais estruturante, e aí entra uma dimensionalidade de programa. Realmente agora nós vamos para um segundo projeto, um novo recorte. Isso faz parte agora de uma discussão maior, focando então um programa mais de médio e longo prazo. E certamente terminando essa segunda fase, poderão ocorrer outras fases. Então, para que vocês possam entender o contexto daquilo que nós vamos falar aqui para vocês. Certamente o problema é de grande importância, porque quando a gente fala em produção de alimentos, e hoje a agricultura não é só de alimentos, também é de energia e de fibras, quer dizer, essa agenda foi ampliada, nós nos deparamos com uma questão muito séria, que é, não menos outra, que é a própria questão de sanidade vegetal e pragas agrícolas. O Brasil, como um país de clima tropical, ele se depara com uma grande incidência de pragas. E nós temos aqui alguns dados, e esses dados eles não são simplesmente parte de uma fotografia, porque isso é dinâmico no tempo, né? Mas nós temos da ordem de 100 mil espécies de fungos fitopatogênicos, 30 mil espécies de plantas daninhas, 10 mil espécies de insetos herbívoros, 15 mil espécies de nematóides fitófagos, entre outros. E isso, senhoras e senhores, é extremamente crítico, porque se não for muito bem cuidado, e aí nós temos também que fazer aqui um contraponto, dizer, bom, há uma certa multiplicidade de diferentes agriculturas. Mas, querendo ou não, todas elas se deparam com esse tipo de dificuldade. Se nós não cuidarmos das pragas, elas vão tomar conta do que está se tentando produzir. Correto? Então é um grande problema. E aí os danos decorrentes do problema das pragas e das doenças que aparecem em plantas, nós falamos que isso vai em questões de 40% ou até mais. Aqui são dados, digamos assim, medianos. Você tem situações mais críticas. Pega, por exemplo, o caso da banana, da cigatoca negra, por exemplo. Se aquilo não for bem cuidado, você pode dizimar 100% da sua produção. Então tem casos extremos. Então, há questões muito delicadas onde, de fato, se faz necessário conhecimento, tecnologia, técnicas de aplicação, e certamente há aquilo que já está acontecendo, e sempre numa visão de processo, é importante nós percebermos que sempre há espaço para novos avanços, para melhorias, para uso racional dos insumos, que essa também é uma das grandes dificuldades, né? Certamente o Brasil hoje, no cenário mundial, ele é um dos principais usuários de agroquímicos, tá certo? Mas isso não quer dizer que isso é menos importante ou mais crítico ou menos crítico, é uma questão de sabermos responder a questão, dá para usar melhor os nossos insumos? E de que maneira? Então essa é a grande questão que se coloca quando nós estamos frente a um problema de realidade, se fala assim, bom, melhor é fazer uma agricultura sem uso de agroquímico. Ok, em determinadas escalas isso é possível. Mas como se falou ontem aqui numa das palestras principais que ocorreram aqui, se nós pegássemos hoje toda a produção orgânica de alimentos,
daria para abastecer São Paulo durante 15 dias. Então, quer dizer, não é que é menos importante ou mais importante, nós temos diferentes agriculturas. Mas como nós tratamos uma visão de escala, porque você tem uma questão de segurança alimentar no abastecimento das populações, é fundamental você também pensar no processo produtivo de escala. E aí você tem a questão interna do país e você tem a questão da contribuição dessa agenda na agenda mundial, tendo em vista, inclusive, a questão das assimetrias que existem no mundo. Vocês sabem que hoje é muito conhecido o fato de que os países onde a população mais cresce são exatamente os países onde você tem menor capacidade produtiva. Então veja a pressão que surge mais uma vez sobre o Brasil. Então, quer dizer, a questão das boas práticas, a questão das tecnologias, a questão do conhecimento, e aí a questão de controle de pragas é fundamental para que você possa garantir essa segurança alimentar e esse abastecimento. Isso ganha uma dimensionalidade extremamente relevante. Vocês sabem que a população do Brasil, os últimos dados que foram publicados aí, dizem que em 2050 nós vamos estar chegando nos 10 bilhões de habitantes. 10 bilhões de habitantes. Nós precisaríamos aumentar o nosso processo produtivo em 60% a 70% em relação ao que hoje está aí colocado. É um grande desafio. E esse grande desafio, senhoras e senhores, passa muito por essa questão aqui, a questão de controle de pragas. Bom, feito esse preâmbulo, é importante nós observarmos que no controle de pragas, nós temos alguns desafios importantes que estão associados aos chamados desafios da aplicação. Quando nós falamos em desafios da aplicação, basicamente há dois grandes pilares. Um pilar que fala em qualidade da aplicação e um pilar que fala em efetividade no controle das pragas, ou eficiência, né? E quando nós falamos isso, nós podemos observar essa figura didática que está colocada aqui, né? Nós temos que levar em conta fatores biológicos, agronômicos e também de maquinários, quais são as tecnologias, qual é o processo que vai ser aplicado. E aqui se fala muito em dois parâmetros, um é eficiência técnica. Muitas vezes você tem eficiência técnica, mas você não tem eficiência agronômica. Então há também de se considerar elementos que possam balizar melhor o que é eficiência técnica, o que é eficiência agronômica, né? A eficiência dos produtos químicos ou biológicos utilizados. E hoje há uma área nova que se começa a ser estabelecida, e esse trabalho que nós vamos mostrar hoje aqui traz uma contribuição, eu diria até que de certa maneira original, que além da aplicação dos agroquímicos ou dos chamados agrotóxicos, conforme a nomenclatura do Ministério da Agricultura, é possível também você incluir ali elementos que possam trazer aplicações biológicas. Quer dizer, que isso expande também a oportunidade dentro do mercado, principalmente para os pilotos, né, e para as empresas que estão envolvidas no segmento, na questão dos trabalhos a serem desenvolvidos. E certamente as condições meteorológicas são críticas no processo de definição. Então veja que a gente está falando aqui de um ambiente altamente complexo, onde você tem como base das definições a necessidade de olhar para o conjunto dessas coisas. Não dá para olhar apenas para uma dimensão. Só a eficiência do produto não é suficiente, só a questão de olhar os fatores biológicos, a questão agronômica e a própria questão do maquinário também não é suficiente, e só as questões climatológicas ou meteorológicas envolvidas, elas não são suficientes também para definir o resultado. Então veja que nós estamos de frente de um problema altamente complexo, né? Que nós temos que olhar para essa dimensionalidade nesse conjunto, de tal forma que a hora que a gente junta essas componentes, existe uma areazinha pequena comum aqui, que é exatamente onde nós devemos colocar a nossa atenção e olhar o problema a ser estudado de forma a melhorar os processos de aplicação e melhorar o nosso controle de pragas, efetivamente, nós temos que trabalhar nessa dimensionalidade desse conjunto de fatores que estão aí colocados, né? Então, senhoras e senhores, isso aqui deve ser conhecido de vocês, né? Mas há uma questão muito interessante que fala o seguinte: bom, se eu usar gotas muito grandes, muito maiores, né? Eu posso me deparar com um problema aqui, que é uma situação inadequada, né? Podendo
se ter bom controle de deriva, quer dizer, eu diminuo totalmente o problema de deriva com gotas maiores, correto? Só que eu vou me deparar com um problema de escorrimento. Por exemplo, vai bater a gota e, ao mesmo tempo, quer dizer, eu vou ter ineficiência na cobertura do alvo, né? Vou ter ineficiência na cobertura do alvo. Por outro lado, né, se eu aumento um pouco o tamanho de gota, ou a densidade dessas gotas, né, uma situação também inadequada, vez que diâmetros elevados podem provocar novamente o escorrimento da cauda aplicada. Então, vou perder produto e não vou resolver o problema da praga. Ou ainda, se eu utilizar gotas muito finas, eu posso aumentar o potencial de deriva ou ainda o potencial de evaporação, por questões das informações edafoclimáticas, correto? Então, eu tenho que olhar para esse quadrante aqui e dizer, bom, tem uma situação que é a situação ideal. Uma aplicação adequada, vez que a escolha do tamanho das gotas considerou o tipo do alvo biológico a ser objeto do atendimento, né? E as condições climáticas, os equipamentos e a deriva observada, no sentido de você ter uma devida metrologia para que você tenha uma devida cobertura e um devido atingimento. Parece trivial, mas não é fácil de você estabelecer essas condições ideais de aplicação. Para isso, há que se considerar uma série de parâmetros, conforme nós vimos no slide anterior, onde você tem que trazer um conjunto de informações, porque isso é de natureza complexa, tá certo? Aqui eu faço uma deferência ao ZEC de 2006, que ele traz essa discussão num trabalho que ele colocou na literatura. Mas, de qualquer maneira, o professor Cristofoletti, que estava aqui agora há pouco, foi atender um telefonema. Ele tem na história dele, como um especialista da área, vários estudos que mostram o seguinte: não adianta eu ter um único ou um bom valor de diâmetro médio volumétrico. Eu posso ter vários valores aqui associados ao mesmo diâmetro volumétrico, diâmetro médio volumétrico, mas se eu não levar em consideração a declividade dessa curva aqui, que vai depender do DV01 e do DV09, quer dizer, eu vou ter diferentes situações que vão implicar em diferentes situações de cobertura ou de atingimento adequado do alvo biológico que eu pretendo controlar. Então, a grande questão que fica é como é que eu consigo organizar um processo de aplicação de tal forma que a declividade dessa distribuição que aí é colocada me seja devidamente adequado. Quer dizer, nem gotas muito grandes, porque elas vão me trazer problemas de escorrimento, nem gotas muito finas, porque eu vou aumentar meu potencial de deriva, né, ou de evaporação. E hoje também se faz uma outra discussão muito importante, que é um efeito de segunda ordem, que aparece devido a uma questão de convecção. Muitas vezes você não vai perceber a deriva localmente, mas isso vai acontecer de caminhar pelo ar e acabar se aportando em algum outro lugar bem distante. Então, são questões importantes que precisam ser observadas quando você fala em tecnologia de aplicação, de tal forma que você possa trabalhar um DMV adequado, um diâmetro médio volumétrico adequado, aqui para o tamanho de gota, mas que você olhe também essa questão dos percentuais de ocupação, tanto à esquerda como à direita, né, que são valores de importância para que você possa ter uma efetiva situação e adequada à sua aplicação. Então, senhoras e senhores, veja que isso nos levou há alguns anos, isso nós já completamos aí, basicamente, um conjunto de meses, né, nos relacionando com uma equipe, que eu vou comentar um pouco sobre ela, procurando trabalhar uma pesquisa de natureza temática e multidisciplinar ou interdisciplinar, buscar avanços científicos e tecnológicos de grande impacto no padrão tecnológico. É lógico que quando você vai propor um projeto, a primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: bom, isso já existe no mercado? Já tem alguém fazendo? Está pronto? Ou há necessidade de melhorar o conhecimento? Ou melhorar alguma tecnologia que está ali colocada e está disponível, né? A consolidação de vantagens competitivas,
com sustentabilidade, aqui tem duas palavrinhas-chave, né? Que hoje se fala muito em ganho de competitividade, mas sem perder os aspectos da sustentabilidade. Isso aparentemente é trivial, mas não é tão simples assim quando você traz uma discussão sobre resiliência, né? E sobre a questão dos recursos naturais. Então eu tenho que procurar uma efetividade no meu controle de praga, mas ao mesmo tempo eu não posso perder de vista a questão da resiliência dos sistemas naturais e principalmente do entorno que está ali colocado junto a um processo de cultura. Então, há de se considerar também avaliações de impactos, e aí a questão dos bioindicadores ganha uma importância bastante relevante, né? Para que você possa dizer, bom, eu fiz uma aplicação, mas eu fiz com segurança. Isso é possível? Então, essa é uma questão que a gente tem que procurar responder no final dessa palestra aqui. Certo? Certamente, esse nível de avaliação, houve uma preocupação também de se buscar soluções dentro do médio prazo, para que também você não fique numa visão somente acadêmica e procure ter os chamados resultados parciais ou produtos intermediários que possam mais rapidamente serem absorvidos pelo setor produtivo, né? E a superação dos desequilíbrios sociais, que é um dos desafios hoje de um país com grande diversidade, como é o caso do Brasil, seja em termos de cultura, de biomas, né? Então, veja que a questão dos biomas é uma outra discussão muito importante. Muitas vezes você tem que fazer adaptabilidades das técnicas de aplicação quando você vai para as diferentes regiões do país. Esse é um ponto fundamentalmente relevante e muitas vezes passa despercebido, né? Então, são questões que valem a pena e que valeram a pena como base da reflexão daquilo que se propôs e se estabeleceu como resultado. Para esse projeto em particular, houve aí a seleção de 3 culturas importantes. Na verdade, inicialmente começou-se com 4 culturas. Eu vou comentar sobre isso. Então, nós tivemos lá soja, arroz e cana-de-açúcar. Havia também uma preocupação com estudos em laranja, mas devido à proibição dos neonicotinoides num determinado momento da história do próprio desenvolvimento do projeto, a questão das laranjas ficou para serem discutidas um pouco mais à frente. Então, os resultados que eu trago para apresentar aos senhores e senhoras, numa visão de estratégias para o segmento, eles estão aqui relacionados a essas 3 importantes culturas. Certamente eu não preciso dizer para vocês, ou para os senhores e senhoras, a importância de cada uma dessas culturas, seja no aspecto alimentar, seja no aspecto energético, né? E assim sucessivamente. Não só uma cultura de valor econômico, mas também de valor nutricional. São culturas muito importantes que devem ser observadas. Então, os principais aspectos que foram trabalhados no âmbito dessa relação Embrapa-Sindag e os parceiros de universidades, né, envolveram aqui eficiência de aplicação aérea de agrotóxico no controle de pragas. Então, nós tivemos, e vamos trazer e vamos apresentar aqui, resultados sobre a eficiência da aplicação. E aí a questão das pragas, cada uma tem a sua especificidade, não dá para você tratar tudo do mesmo jeito. Há uma questão muito crítica que os entomologistas e os fitopatologistas hoje olham para isso de uma maneira muito cuidadosa. Então há que se tratar a própria forma das aplicações com as devidas especificidades. Avaliação da deriva de agrotóxicos por métodos convencionais. Certamente isso não é uma novidade. Já existem outros trabalhos que estão na literatura, mas a grande questão aqui foi também no sentido de você montar e organizar massa crítica. Como eu disse no início, a própria Embrapa, tradicionalmente, ela não estava envolvida diretamente nesse segmento. Então, a questão de você trazer um determinado número de pesquisadores envolvidos, ouvindo as experiências e podendo evoluir aquilo que já estava desenvolvido também foi muito importante. Avaliação do impacto ambiental da deriva com bioindicadores. Então, o nosso grupo da Embrapa Meio Ambiente, em particular aqui o Dr. Robson Barizon, foi quem coordenou essa parte. Então, nós temos ali alguns exemplos, e vamos mostrar para os senhores rapidamente aqui, resultados de avaliação do impacto, e modelos, sensores e instrumentos para processos de pulverização aérea de agrotóxicos. Hoje nós estamos indo para a chamada indústria 4.0, na verdade nós já estamos na indústria 4.0, e a agricultura, não diferentemente disso,
ela se deparou também com a questão da agricultura 4.0. Então, nós temos que também, ao mesmo tempo que você busca resolver problemas, você busca olhar um pouco mais também aquilo que pode trazer inovações de maneira diferenciada, ou seja ela incremental ou mesmo radical, para que você mude paradigmas no processo da interação de máquinas. Então, há uma questão muito interessante que se discute hoje, máquinas colaborativas, máquinas que vão trabalhar juntas. Então, hoje se fala muito, nós trouxemos também algum resultado aqui sobre isso, a questão do avião agrícola, a questão do trator e a questão do drone. Quer dizer, cada um tem um papel. E você pode ter agora um modelo de gestão adequadamente colocado frente a conhecimento e conceitos técnicos ou tecnológicos, para que você tenha processos, aí chamados de processos ciberfísicos, onde essas máquinas têm os seus papéis, mas vão trabalhar de forma colaborativa. E daqui a pouco, senhoras e senhores, olhando um pouquinho mais à frente, se hoje, de alguma maneira, né, você tem a questão da preocupação da interação homem-máquina, né, as máquinas ajudando os homens, eu vou usar e dizer o seguinte, daqui a pouco nós vamos ter também os homens ajudando as máquinas. Isso está evoluindo muito rápido. Então, nós temos que pensar de que maneira que essas coisas vão se ajustar. Então, quando se fala em modelos, sensores e instrumentos, exatamente buscando no projeto uma componente de olhar um pouco mais à frente essa realidade. Não vou ler tudo isso que está colocado aqui, mas aqui para que os senhores e senhoras possam ter uma ideia das metas, atividades e resultados. Um mapa de desenvolvimento do que foi trabalhado, né? Para cada um daqueles itens ou daqueles principais aspectos mencionados, houve ali associado todo um desdobramento, visando, então, o cumprimento de metas e o atingimento desses resultados expectados, né? A questão do nosso croquis de arranjo experimental se baseou muito aí na questão das normas disponibilizadas no ambiente, tanto a questão das ISOs como outras normas, mas basicamente se considerou um croquis de arranjo experimental para a qualificação e quantificações das chamadas endoderivas, aquelas que acontecem do lado de dentro da área, e das exoderivas, aquelas que acontecem do lado de fora, né? E da qualidade da aplicação em áreas experimentais para as culturas que nós mencionamos, arroz, cana-de-açúcar e soja. E certamente em função da direção do vento aqui, você pode ter uma maior acentuação de derivas do lado de fora da área ou de derivas do lado de dentro da área. Então, houve aí um conjunto de estudos que foram trabalhados para esse nível de qualificação. Juntamente com isso, se também atribuiu um desenho metodológico de experimentação, né, de tal forma que você pudesse analisar conjuntos de diferentes bicos para ver o impacto disso, diferentes situações de aplicação, seja a questão de pressão, de vazão ou de tamanho de gota, né? E certamente com isso você tem ali um delineamento experimental, e aí depois os testes estatísticos, né, devidamente adequados, avaliados, tanto para cartões sensíveis, hidrossensíveis, como também para outros tipos de sensores, como fios, ou mesmo bandejas de água, para análise posterior por espectroscopia de alta precisão, de tal forma você buscar qualificar e quantificar os seus resultados. Aqui um fator muito interessante, que como parte do desenvolvimento do trabalho, como parte da métrica, nós, então, o grupo entendeu a necessidade de se fazer uma extensão do vetor de decisão. Então, nós passamos a trabalhar com o chamado vetor de decisão estendido. Esse é o vetor tradicional, que você tem lá diâmetro médio volumétrico, diâmetro médio numérico, o DV09, o DV01, extensão, número de gotas. E junto a esse vetor tradicional, que são basicamente fundamentados, ou ele é basicamente fundamentado nos parâmetros físicos de um processo de aplicação, se adequou também aqui tipo de praga e a questão dos equipamentos de pulverização utilizados. Quer dizer, a metrologia, né? Então você passou a ter uma expansão ou uma extensão do seu vetor de decisão, de forma a avaliar isso nas diferentes culturas e frente às diferentes pragas a serem trabalhadas. Então, como um primeiro resultado, e aqui eu peço licença aos senhores e senhoras, devido a ser mais um diálogo, digamos, de apresentação de resultados, e o tempo é curto, né? Nós temos uma palestra,
Esses resultados vão ser colocados como um relatório aqui para os senhores e senhoras, mas cada um desses resultados aqui, você tem os artigos publicados, você tem as recomendações técnicas publicadas, e todo esse material vai estar disponibilizado a todos os senhores e senhoras presentes. Então, a avaliação da eficiência da deposição de produtos e adjuvantes no controle da ferrugem da soja. Então, foram realizados ensaios em 2015 e 2016, também envolvendo 7 tratamentos que compararam a pulverização aérea de fungicidas com a aplicação terrestre na Fazenda Paredão, isso lá no município de Sertaneja, no Paraná. A área foi demarcada com parcelas de 50 metros de largura por 100 de comprimento e as pulverizações utilizaram diferentes volumes de aplicação. Foram coletados folíolos de plantas de 4 pontos com repetições dentro de cada parcela, totalizando 20 folíolos por repetição. Ocorreram 3 coletas no dia de aplicação, 19 dias e 33 dias depois da aplicação. E o que se chegou como resultado aqui? Como resultado da avaliação da eficiência da deposição de produtos e adjuvantes no controle da ferrugem da soja, a incidência e severidade das doenças presentes foram avaliadas em laboratório e houve constatação de ferrugem. A comparação da severidade não mostrou diferença significativa entre os tratamentos, entretanto, para áreas de maior porte, aqui é importante observar, houve indicativos de que a aplicação aérea pode promover melhor relação custo-benefício no uso de fungicidas e adjuvantes, assim como ausência de perda por amassamento. Então, aqui um primeiro resultado, isso certamente está documentado, devidamente documentado, toda a parte do delineamento experimental, dos experimentos. Esse é um primeiro resultado trazido pelo trabalho realizado. Um segundo resultado, eficiência da deposição de produtos e adjuvantes no controle de plantas daninhas da cultura da soja. Os senhores sabem que há uma grande questão de competição da planta daninha com a planta, propriamente dita, com a cultura. E você tem uma infinidade de famílias de plantas invasoras. Então, aqui há toda uma questão que se trabalha sobre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, a questão de você controlar plantas invasoras de folhas estreitas ou de folhas largas. E há um trabalho bastante delicado, primeiro, de selecionar quais são as famílias que devem ser tratadas. Muitas vezes você não precisa resolver o problema de todas as invasoras. É uma questão de convivência também com a cultura. Mas há uma discussão sobre essa seleção e a forma de se fazer essa inserção. Então vejam que nesse caso aqui, olha, a área do experimento foi demarcada, novamente com aquele tamanho de parcela, e foram aplicados diferentes volumes de produtos no primeiro e no segundo ano, de tal forma a se buscar fazer essa avaliação da eficiência da deposição, inclusive associando adjuvantes, porque vocês sabem que o adjuvante tem um papel muito importante. Muitas vezes você quer que a gota, ela de fato chegue no local do problema a ser tratado. Você quer diminuir problema de deriva, problema de evaporação, e mais do que isso, nós vamos ver daqui a pouco, que a colocação do produto na posição da arquitetura da planta, esse é um outro grande desafio. Então, tudo isso tem que ser trazido junto na discussão, de tal forma a buscar essas soluções, né? Então, as avaliações de deposição, elas foram realizadas por 2 metodologias, uma utilizando os chamados papéis hidrossensíveis e também o outro usando a leitura do corante azul brilhante, que você distribui isso, faz a aplicação, depois pega esses fios com esses corantes e leva para o laboratório para analisar. Os resultados mostraram que os adjuvantes intensificaram a ação do herbicida. Aí vocês podem me dizer, poxa, mas como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Intensificou porque ele viabilizou que o herbicida de fato chegasse no local adequado. Essa que é a grande questão, né? E que os tratamentos da aplicação aérea com bico hidráulico e atomizador não apresentaram grande diferença nesse tipo de abordagem, mas tiveram menor impacto ambiental em relação à aplicação terrestre. Então veja que aqui, isso aqui é um dado muito importante. Quer dizer, nesse caso aqui para plantas invasoras, tanto faz aí o bico hidráulico ou o atomizador, não há grandes diferenças. Mas o fato de que a questão do impacto ambiental da aplicação em relação à aplicação terrestre, ele foi menor. Então, aqui, mais uma vez, a aviação agrícola se destaca em relação
essa questão do controle de plantas daninhas na cultura da soja. Outro resultado bastante interessante está associado a esse método de determinação da época para aplicação de produtos no controle de insetos e doenças da soja no Rio Grande do Sul. É muito interessante porque quando a gente vai na literatura tradicional, eu vou ter que correr um pouquinho aqui, que ela está me dizendo que eu tenho 5 minutos, pessoal. Então, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Mas, basicamente, a questão do estabelecimento da época de aplicação é um desafio. Então, aqui houve um trabalho nesse sentido, né? E, principalmente, aqui, pulverização com bicos hidráulicos e também atomizadores rotativos, com diferentes volumes, ângulos e inseticidas. A eficiência do controle foi medida pela contagem de lagartas e percevejos, com pano de batida, o tradicional método de avaliação, encontrados 5 dias após a pulverização na soja. A aplicação se mostrou efetiva logo após a primeira semana de aplicação, em função de produzir um espectro de gotas com menor diâmetro e mais uniformidade. Então, quer dizer, achar o ponto ideal para esse modelo de aplicação realmente foi muito importante aqui, incluindo maior capacidade de penetração nas plantas. Aliás, eu vou negociar aqui com a nossa comandante de sala mais alguns minutos, porque nós começamos um pouquinho depois das 9 horas. Então, vou pedir um pouquinho de tempo, tá? Só para poder evoluir aqui, mas certamente me mantendo dentro do escopo aí do trabalho. Tá bem, muito obrigado. Ok, vamos procurar fazer dessa maneira. Também protocolo para aplicação aérea de inseticidas para o controle de insetos pragas da soja. Essa aqui é uma outra discussão bastante importante. Eu vou então pedir licença aos senhores e senhoras e vou direto para os resultados. Esse material vai ficar todo disponibilizado para depois, se houver interesse de aprofundamento, tá bem? Então, aqui nós temos todo um trabalho com essa questão do protocolo para aplicação aérea de inseticidas. Atomizadores rotativos apresentaram os menores níveis de deriva. Esse é um resultado importante, levando-se à obtenção de alta eficiência no controle de lagartas e percevejos em soja, se comparado com os bicos hidráulicos ajustáveis. Esse é um resultado importante e relevante, porque ele pode orientar, né? Se eu vou fazer um determinado controle de inseto praga da soja, qual é o tipo de bico que melhor vai se adequar? Qual é a melhor situação? Então, aqui é uma recomendação expressa de como trabalhar isso. Um ponto de atenção aqui é que a penetração de gotas no dossel de uma cultura é fator fundamental para o controle químico da praga, né? Então, nós podemos perceber aqui, olha, o percevejo do como do arroz, por exemplo, muitas vezes ele se localiza em determinados terços da planta, que nós temos que procurar fazer a efetividade do processo acontecer, fazendo com que você, de fato, faça que a sua aplicação atinja aquele determinado local. A lagarta da panícula do arroz é outro grande X da questão, né? Ela se coloca, de certa maneira, muitas vezes em locais que, se você não tiver um determinado cuidado nesse desenho do processo de aplicação, você não consegue a efetividade nesse tratamento. Ferrugem da soja um pouco menos, mas também são problemas aí que nós temos que tomar cuidado, né? Com essa questão de que as plantas, quer dizer, onde está de fato o problema? Em que local da arquitetura da planta se alojou a praga ou determinado problema de doença que precisa ser atacado? Então, isso faz parte do desenho, né, da arquitetura do processo de controle de pragas, né? Nós não podemos perder de vista. Outro trabalho foi o estudo para avaliar diferenças na deriva da aplicação aérea de herbicidas em soja, aqui utilizando 2 tipos de herbicidas, o flumetsulam para a parte de folhas largas e o sulfentrazone, que também serve às vezes para folhas largas, mas aqui usado numa determinada concentração adequada para controle de plantas de folhas estreitas, né? E os atomizadores rotativos, nesse caso, novamente produziram menor deriva em comparação com os bicos ajustáveis. Além disso, a deriva pode ser reduzida através da regulação adequada desses dispositivos. Aqui um estudo utilizando glifosato em área orizícola, na parte de arroz, né? E esse é um estudo muito importante no Rio Grande do Sul, onde nós temos aqui todo um detalhe de experimentação, de organização dessa experimentação, novamente utilizando 2 tipos de bicos, diferentes alturas e diferentes taxas de aplicação,
12 litros por hectare e 20 litros por hectare. E nós vemos ali, aqui uma curva de resultados, onde mostra, quer dizer, exatamente uma função que você vai encontrar deriva a 1.100 metros, só que em baixíssimas concentrações. Perto dos 300 metros aqui, nós tivemos basicamente uma condição de que os diferentes bicos se aproximaram, né? O resultado se aproximou. Então, esse trabalho caracterizou como um estudo de caso, mostrou que a deriva com equipamentos, tanto o atomizador rotativo e o disco de disco e bico hidráulico de jato cônico, podem atingir essas distâncias, mas certamente com um determinado grau de qualidade, certo? Então, isso é muito importante quando a gente fala em estudos de deriva. Aplicação econômica da pulverização aérea da soja, um outro trabalho que também foi desenvolvido. Esse é um trabalho muito interessante, que mostra custos e benefícios do uso da pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura. E foi feita uma avaliação, quer dizer, qual é o custo-benefício do uso de aplicação terrestre, qual o custo-benefício do uso da aplicação aérea. Esse trabalho é muito interessante porque ele traz também, dentro do conteúdo, um caminho para que o produtor possa fazer o seu próprio cálculo. Tem ali uma normativa, uma estrutura metodológica, ou de método, como se fosse uma cartilha, né? Que você pode agora fazer o seu cálculo, em função da distância da área de pouso, em função do produto que você vai utilizar, em função do número de hectares que você vai trabalhar. E o estudo, certamente, para a soja, em particular, ele mostrou que a aplicação aérea traz uma série de benefícios, inclusive porque ela sai fora do problema de amassamento, que é muito crítico, né? Uso de bioindicadores, tem todo um trabalho com bioindicadores. Em relação à avaliação de resíduos de agrotóxicos em águas de superfície, aqui os dois bioindicadores foram águas e tomateiros, né? Plantas de tomate, foram os dois bioindicadores utilizados. E esse resultado também é bastante interessante. E vocês podem encontrar mais informação no documento que eu vou mostrar aqui agora, mas os níveis para os estudos desenvolvidos, eles se mostraram abaixo ou dentro dos valores críticos, são indicados pelos órgãos oficiais. Essa é uma nota técnica, na verdade é um documento, panorama de contaminação ambiental por agrotóxicos, cenário até 2021, até 1992 a 2011, e aqui tem uma série de resultados interessantes que mostram essa questão que vale a pena vocês depois, se possível, entrarem no documento. Outro trabalho interessante, a questão de drones. Já estou terminando aqui, viu? Estudo utiliza sensores de solo e clima em drones para auxiliar a aplicação. No fundo, a gente embarcou esses sensores nos drones e, a partir dessas informações, desses sensores coletando informações sobre temperatura, sobre velocidade de vento e outras informações, tamanho de gota também utilizando um sensor a laser, foi possível agora você, com a parte de comunicação via rádio, informar ao piloto do avião agrícola, né, o avião tripulado, como é que estão aquelas condições. Essas informações podem ajudar na redefinição dos seus planos de voo. Então é bastante interessante na visão das máquinas colaborativas. Também a questão de se usar produto biológico, foi feito um trabalho muito bacana, trabalho original, aplicação aérea visando o controle da cigarrinha da raiz de cana-de-açúcar. Essa metodologia foi desenvolvida, viabilizando essa aplicação via avião. Esse trabalho é inédito, né? E é bastante original. Então, aqui nós utilizamos um avião agrícola equipado com um dispositivo Schwarzmaster para aplicação do fungo, né? Certamente encapsulado de forma adequada e com capacidade de tempo de vida adequado no local de planta para que ele possa, de fato, atuar sobre a cigarrinha da raiz da cana-de-açúcar, né? Então, um trabalho bastante interessante. Os dados, depois os senhores podem ver nesse documento que está publicado, também disponibilizado a todos, com toda a metodologia e o trabalho que está devidamente aí colocado. Também um sensor de pH de baixo custo, com polímero condutor, já na linha dos novos sensores, né, para detectar efeito de chuva ácida. Esse é um trabalho bastante importante, que em função da forma de aplicação você pode levar a uma questão de chuva ácida, que é bastante crítico.
Então, você tem agora um sensor devidamente desenvolvido para essa finalidade. Também a questão de um sensor de deriva, que é um trabalho que evoluiu em nível de protótipo, bastante rico, e que nós esperamos utilizá-lo numa arquitetura para auxílio à decisão, onde nós temos aqui a entrada do sensor de temperatura ou de pressão, ou mesmo o sensor de deriva. E nós podemos agora fazer percepções dessa realidade, e essa percepção de realidade levar, certamente com todas essas outras componentes aqui, a um processo de tomada de decisão, o que sem dúvida seria bastante relevante. Já indo para a minha finalização aqui, nós tivemos um comitê gestor, são alguns dos principais resultados, né? O comandante Júlio Klamp, a quem eu já deixo aqui um agradecimento especial pela sua determinação em buscar fazer com que esse trabalho acontecesse de uma maneira muito interessante. O doutor Luiz Gustavo Pacheco, do Ministério da Agricultura, doutor Francisco da Silva Martins, que é um entomólogo lá da Embrapa Clima Temperado, o doutor Silvio Crestana, doutor Robson Banizão, do Meio Ambiente, doutor Rafael Moreira Soares, da Embrapa Soja, o professor Wellington Carvalho, que foi o vice-líder dessa rede da Universidade de Lavras, né? E mais do que isso, quer dizer, além desse grupo de comitê gestor, nós tivemos algo de 130 pesquisadores e técnicos envolvidos nessa rede, e aqui eu quero expressar e deixar registrado o meu agradecimento a todos eles. Não vou nominá-los, porque seria uma lista relativamente grande, e agradeço a todos pela atenção, e deixo então esses agradecimentos ao SINDAG, à Embrapa, e principalmente à Universidade de São Paulo, à UFLA, Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de Uberlândia, professor João Paulo, que está aqui do lado discutindo, trouxe uma contribuição muito importante para esse trabalho, gostaria também de fazer esse destaque, a Unesp e outras que estiveram envolvidas na construção desse processo. Muito obrigado a todos pela atenção. Procurei falar no menor tempo possível, peço desculpas aí à coordenação. Acho que a gente poderia fazer tempo para duas perguntas, e certamente, pessoal, esse material ele está todo disponibilizado, todos os documentos, uma série de trabalhos internacionais foram publicados aqui. Certamente não caberia fazer uma discussão de cada trabalho individualmente, mas um recorte dos principais resultados. E a grande preocupação do SINDAG é que a gente não fique só nos trabalhos científicos, mas que a gente faça também mais um recorte para as notas de técnicas, para que isso possa ser mais facilmente acessado por todos, né? Só para vocês saberem, nós já estamos negociando a segunda grande fase do projeto, certamente olhando um conjunto de prioridades e metas. Mas fico à disposição para duas perguntas devido ao tempo que me disponibilizaram aqui, caso existam. Então, eu agradeço a todos mais uma vez pela presença. Muito obrigado.